Tesouro Reserva. Que título é esse que foi criado agora no dia 11 de maio de 2026? Vale a pena eu investir? Vale a pena eu tirar tudo da Nubank e investir no Tesouro Reserva? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você o que realmente eu, Vanucci, já consegui analisar e o que o Vanucci já consegui aí estudar a respeito do Tesouro Reserva, especialmente para você. E tudo isso aqui em troca de apenas duas coisinhas. Dá o like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal do Investidor Ocupado. Esses dois passinhos ajudam bastante a gente estar crescendo aqui no YouTube e estar espalhando os assuntos dos investimentos, né? Sobre as finanças. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Bem, turma, então o Tesouro Reserva ele foi criado agora no dia 11 de maio de 2026, né, pelo Tesouro Direto, juntamente aí com a parceria com a B3 e com o Banco do Brasil, né, à toa que, por exemplo, no momento ele só consegue ser negociado pelo Banco do Brasil, né, então se você tem aí, investe por outras corretoras, né, seja bancos digitais ou corretoras tipo a Primo Rico, que é a que eu invisto, hoje vocês não conseguem enxergar, por exemplo, o Tesouro Reserva para você poder investir. Mas aí no futuro bem próximo, eu tenho certeza que a gente já vai conseguir enxergar e vai conseguir estar investindo aí quem queira. Mas assim, o que seria realmente o Tesouro Reserva? Tesouro Reserva, pessoal, nada mais é também do que uma renda fixa, igual o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado, pós-fixado, né? E você consegue utilizar ele bem forte para a sua reserva de emergência. Ou seja, ele possui várias vantagens aqui que eu vou estar fazendo uma comparação bacana aqui em relação à Nubank, para que você possa ver quais são essas vantagens que ele tem e realmente o porquê que lá o Tesouro Nacional ele quis realmente criar esse tipo de ativo para nós investidores aqui para o mundo dos negócios, beleza? Então vamos lá. Eu vou estar falando com vocês aqui a respeito de rendimento, o valor mínimo que eu preciso para poder estar investindo aí no Tesouro Reserva, né? Vou estar falando sobre a IOF, o imposto de renda, também sobre a segurança, a liquidez e no final vou fazer o seguinte, com R$ 5.000, quanto é que renderia esses R$ 5.000? Na Nubank e no Tesouro Reserva. Para que depois, no final, nós chegamos aí a uma conclusão, eu e você, onde é que eu conseguiria estar colocando esse valor aqui para nossa reserva de emergência, beleza? Então vamos lá. E antes que você se pergunte, Vanucci, mas aí vai ter alguma coisa mais visual, mais fácil de eu conseguir identificar depois, ou até mesmo compartilhar com outro amigo, com uma amiga, no final do vídeo eu vou deixar uma tabela bem prática e bem didática para que você possa pegar, tirar o print aqui no vídeo e enviar para o seu amigo, para que você e ele também aí cada vez mais tenha cabeça e discernimento a respeito dos investimentos, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto que a gente vai estar falando aqui agora vai ser a respeito do vencimento, tá? Então, quando a gente fala de vencimento, pessoal, hoje o Tesouro Reserva, ele tem um vencimento aí de 10 anos, tá? Enquanto, por exemplo, o Tesouro Selic, ele tem um vencimento aí de 5 anos e o Nubank, vamos falar aqui do Nubank Turbo, tá? A gente tem a caixinha Nubank normal e temos a caixinha Nubank Turbo. Então, a caixinha Nubank Turbo, a gente tem aí um vencimento de 2 anos. Ou seja, em termos de vencimento, nós temos 2, 5 e 10. Quanto maior o vencimento, melhor. Por quê? Quanto maior o vencimento, menos imposto de renda você vai pagar. Lá na frente, quando eu vou estar falando sobre o imposto de renda, eu vou mostrar para vocês a tabela de imposto de renda, que resumidamente é o seguinte: quanto mais tempo você passar com esse dinheiro alocado, investido no ativo, menos imposto sobre o seu lucro você vai pagar, beleza? Então, no rendimento, nós temos esses 3 cenários. E agora, falando de rendimento, pessoal, hoje nós temos a caixinha do Nubank Turbo rendendo 115% do CDI, que dá em torno aí de 16,56% ao ano. Nós temos aí o Tesouro Selic rendendo em torno de 14,58% e o Tesouro Reserva rendendo aí 14,50%. Por quê? Porque ele rende o valor da Selic, tá bom? E o Tesouro Direto Selic, ele rende o valor da Selic, mas ele uma taxinha aí de 8%, né? Que é 0,08%, tá bom? Então, de rendimento, o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva, ele tem praticamente aí o mesmo rendimento, diferente, por exemplo, da caixinha do Nubank Turbo, que tem 16,56.
Quando a gente olha agora para o valor mínimo, aqui é interessante também, pessoal. Quando a gente olha esse valor mínimo, a gente tem tanto a caixinha do Nubank Turbo quanto o Tesouro Reserva com o valor de R$ 1 para esse investimento mínimo. Diferente, por exemplo, do Tesouro Selic, que tem o valor mínimo aí de R$ 188,93, que é uma parte aí, um pedacinho aí do título que a gente pode estar comprando. Ou seja, com R$ 20 eu não consigo investir no Tesouro Selic, porque eu preciso de R$ 188, mas com R$ 20 eu consigo investir tanto na Nubank quanto no Tesouro Reserva, tá? Porque o valor mínimo dele é R$ 1. Quando eu olho aqui IOF, no IOF a gente tem o IOF pagando aí na caixinha do Nubank Turbo, no Tesouro Selic e no Tesouro Reserva, tá? Então temos IOF para todos. Mas, Vanucci, o que é o IOF? O IOF é aquela taxinha que você paga, que nós pagamos, caso a gente retire esse valor investido dentro de 30 dias. Ou seja, se você vai investir dentro desses ativos aqui que eu estou comentando no vídeo, se você passa aí, se você já está pensando em que vai retirar com menos de 30 dias, já nem invista, porque você vai ter taxas aí cobrando em cima desse valor que você investiu, tá bom? E agora falando de imposto de renda, o imposto de renda aqui, você também vai realizar o pagamento de imposto de renda, só que aqui de acordo com essa tabela que você está vendo aqui na tela. Então, ó, se você deixar acima de 2 anos o dinheiro investido no Tesouro, você vai ter um pagamento de imposto de renda de 15% em cima do seu lucro, tá? Se você deixar aí acima de 1 ano a 2 anos, você vai pagar de 17,5%. Se você deixar aí de 6 meses a 1 ano, você paga 20%. E se você deixar aí até 6 meses, você paga aí 22,5%. Ou seja, pessoal, a gente tem o pagamento de imposto de renda sim sobre esses 3 ativos, né, que nós estamos falando aqui no vídeo, mas que você saiba que quanto maior o tempo que você realmente deixar o seu dinheiro alocado, menos imposto de renda você vai pagar aí sobre o seu rendimento. E falando de segurança, aqui a gente tem 2 pontos bacanas e principais de se falar. Primeiramente, quando eu falo da caixinha no Nubank Turbo, eu tenho a segurança por conta do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E quando eu falo do Tesouro, seja o Selic, seja o Tesouro Reserva, a gente tem aí a segurança pelo governo, tá? Então, ou seja, a segurança desse investimento é o governo falir. Só que assim, pessoal, quando é que o Brasil vai falir? O Brasil ele está com a máquina na mão, ou seja, no momento que eu estou aí meio que fraco das pernas, eu começo a aumentar impostos. Aí, por exemplo, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, a gente tem visto bastante essa questão do aumento de imposto aqui dentro do nosso território brasileiro. Como também tem a emissão de cédulas, né? Emissão de dinheiro, ou seja, quando ele tiver mal das pernas, ele vai ter um jeito realmente de conseguir voltar aí a respirar. Então, assim, essa garantia é super segura. Então, quando a gente envolve nosso dinheiro dentro do Tesouro, seja direto, Selic, e agora o Tesouro Reserva, pode ter certeza, você está investindo no investimento mais seguro aí do Brasil, tá bom? Então, em segurança, nós temos esses 2 pontos. Quando a gente fala sobre liquidez, a gente tem uma liquidez aí bem legal, porque a liquidez da caixinha do Nubank Turbo, ela é de forma imediata, tá? Então, você consegue realmente pegar o dinheiro naquele momento que você deseja, então isso é muito bom para quando você precisa de uma reserva de emergência. Cara, eu estou andando aqui agora, o pneu do carro estourou, eu não tenho dinheiro, eu preciso tirar o dinheiro da caixa do Nubank. Consigo retirar agora, comprar o pneu do carro agora. Quando a gente olha para o Tesouro Reserva, a gente também agora tem essa oportunidade, tem essa facilidade, na verdade. Por quê? No Tesouro Selic, eu não conseguia fazer isso. Eu só conseguia fazer isso, por exemplo, se eu investisse, se no caso eu pedisse, até 1 hora da tarde, porque o valor cairia até 3 horas da tarde, mais ou menos. Passou de 1 hora da tarde e eu pedindo o valor no Tesouro Selic, eu só conseguiria ter no próximo dia útil. Se isso fosse na sexta-feira, caramba, ferrou, porque eu só conseguiria ter esse valor só na segunda-feira. Então, assim, o Tesouro Reserva, ele veio realmente para bater de frente com as caixinhas do Nubank, porque agora eu tenho uma liquidez imediata. Pedi, recebi. E outra, sábado, domingo, feriado, não importa. Eu tenho de domingo a domingo aí essa liquidez para poder estar pegando dinheiro. Então, é um investimento sensacional aí para nossa reserva de emergência, tá? E antes daqui de eu chegar no R$ 5.000, o quanto que vai render aí, seja na caixinha no Nubank Turbo ou seja no Tesouro Reserva, eu quero que você faça o seguinte:
não deu like ainda no vídeo, já dá o like. Não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve no canal. É muito importante esses dois pontinhos, como eu falei lá no início, para a gente cada vez mais chegar para mais brasileiros. Mas e aí, até agora, para você faz sentido, tá fazendo sentido o Tesouro Reserva? Você vai começar a ter uma reserva de emergência ainda ou você não tem? Por exemplo, se você já é um investidor ocupado assim como eu, você sabe que eu não comecei com reserva de emergência, mas aí não foi legal para mim. Eu, Vanucci, tirei muito dinheiro aí dos meus investimentos para poder pagar alguma conta, alguma dívida aí, que se eu tivesse uma reserva de emergência, eu teria aí me aproveitado dessa reserva para poder realmente pagar essas contas. Mas você tem ou não tem? Tesouro Reserva está fazendo sentido para você ou não está fazendo sentido para você? Vamos lá. R$ 5.000 investidos aqui na Nubank, na caixinha Nubank Turbo. Se eu tiver R$ 5.000 investido na caixinha Nubank Turbo, eu tenho aí, em um ano, R$ 5.683. No Tesouro Reserva, eu teria R$ 5.598. Ou seja, teria um valor menor do que a caixinha do Nubank Turbo. Mas aí esse investimento agora em 5 anos. Em 5 anos, eu teria na caixinha do Nubank Turbo R$ 9.675 contra R$ 9.114 no Tesouro Reserva. Ou seja, teria aí em torno de R$ 560 a menos do que a caixinha do Nubank Turbo. E quando eu olho em 10 anos? Em 10 anos, pessoal, esse valor chega a ser surpreendente, tá? Ó, na caixinha do Nubank Turbo, esses R$ 5.000 que eu investi há 10 anos, por exemplo, vai me render aí, ó, um valor total de R$ 19,35. E no Tesouro Direto Reserva, eu teria aí R$ 17.210, ou seja, 17.210. Praticamente aí R$ 1.800 a mais de diferença do Nubank Turbo para o Tesouro Reserva. Então, assim, o porquê disso tudo? Hoje a gente vai ter essa liquidez diária bem mais forte no Tesouro Reserva, então ele vai bater de frente com a caixinha do Nubank. Então, mas, Vanucci, o Nubank Turbo ele já está tendo mais valor realmente do que o Tesouro Reserva. Isso de fato tá, porque ele tem um rendimento maior. Só que, na minha análise aqui, o que você vai ganhar em relação ao Tesouro Reserva e a caixinha do Nubank Turbo? Na minha opinião, o Tesouro Reserva você vai ter uma superioridade em relação à caixinha do Nubank Turbo apenas no seguinte. Hoje você vai ter 10 anos de vencimento, ou seja, só após 10 anos é que você vai precisar reinvestir de novo esse valor que você tem alocado. Na caixinha do Nubank Turbo não, é a cada 2 anos, ou seja, de 2 em 2 anos você vai ter que precisar aí estar pagando imposto de renda para poder realmente investir novamente, porque o vencimento dele acaba, mesmo ele tendo um rendimento melhor. Só que quando a gente olha a liquidez diária, os dois estão na mesma coisa. Então assim, na minha opinião de Vanucci, hoje faz mais sentido eu estar investindo dentro da reserva, do Tesouro Reserva, pelo fato de eu ter esse vencimento mais largo e eu também ter uma segurança maior. Porque hoje eu posso investir só 5.000, só 10.000. Só que no dia que eu estiver investindo 300.000, que vai chegar esse dia, o FGC ele só tem a segurança até R$ 250.000. Mas assim, se você até lá não tem esse valor, então realmente a caixinha do Nubank Turbo pode estar fazendo mais sentido, porque ele vai ganhar no rendimento, vai ter a mesma liquidez diária e vai estar perdendo apenas aí na questão da segurança do FGC. Porém, você tem menos de 250 mil investido, que ele vai estar te segurando. Então você consegue ter valor. Então tudo isso aí vai variar do quanto realmente você vai estar investindo. Hoje, na realidade do Vanucci, a caixinha do Nubank Turbo está fazendo mais sentido. Mas no dia que eu tiver realmente mais dinheiro para aportar, o Tesouro Reserva vai fazer mais sentido para mim. Beleza? E aí, qual é a tua decisão? Se hoje você fosse investir, caixinha do Nubank Turbo ou Tesouro Reserva Direto? Pessoal, esse aqui foi mais um vídeo aqui no canal, espero que você tenha gostado. Dá o like, se inscreve no canal e tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Investidor Ocupado.